2 Coríntios capítulo 12. Será preciso que ele se glorie? Paulo não encontra nisso nenhum proveito. Voltava a falar daquilo de que um homem, estando na carne, não podia gloriar-se. Era o efeito do soberano poder de Deus na qual o homem não tomava parte. Era de um homem Cristo que ele falava. Um tal homem tinha sido arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Se no corpo ou fora do corpo Paulo não tomara nenhuma parte no que se tinha passado, de ser um tal homem, Paulo podia gloriar-se? Deixava de lado tudo o que poderia glorificá-lo sobre a terra, o que o elevava ao céu, o que lhe dava um quinhão no céu, o que estava em Cristo, era sua glória, a alegria do seu coração, a porção de que ele da melhor vontade se gloriava. Feliz servo do Senhor, cuja porção em Cristo era tal que, pensando nela, ele ficava contente, esquecendo tudo que poderia exaltá-lo como homem, como diz noutra passagem acerca da sua esperança, para que eu ganhe a Cristo. O homem, o corpo, não tomava parte num poder que se não podia apreciar, a não ser que se fosse arrebatado ao céu, mas era de um tal homem que Paulo queria gloriar-se. Lá onde Deus e a sua glória são tudo, separado do corpo quanto à consciência da sua existência nesse corpo, ele ouviu coisas nas quais os homens no corpo não poderia penetrar e nem convinha a um homem mortal anunciar, coisa que o modo de existência de um homem no corpo não comportava. E essas coisas tinham produzido a mais profunda impressão no apóstolo. Elas o fortificavam para o ministério, mas não podiam ser introduzidas na maneira de compreender e de comunicar que concerne a condição do homem neste mundo. Todavia, muitas lições práticas se prende a esta maravilhosa graça que foi concedida ao apóstolo. Eu digo maravilhosa graça porque, com efeito, sentimos qual terá sido o ministério daquele que tirava de uma tal posição a sua força e a sua maneira de ver e de julgar. Que missão extraordinária esta a deste apóstolo! Mas ele tinha o tesouro num vaso de argila. Nada pôde corrigir a carne. Uma vez regressado à consciência da sua existência humana na terra, a carne do apóstolo teria querido tirar proveito do favor de que tinha sido alvo, para o elevar aos seus próprios olhos, para dizer: ninguém mais, além de Paulo, esteve no terceiro céu. Mas estar perto de Deus, na glória, como fora do corpo, não sobrelevava ninguém. Ali, tudo é Cristo e Cristo é tudo. O eu é esquecido. O ter estado lá é algo de muito diferente. A presença de Deus faz-nos sentir o nosso nada. A carne pode tirar partido do que fomos lá, quando já lá não estamos, mas aí, o que é o homem? Mas Deus vela por nós. Na sua graça, ele provê nos perigos em que se encontra o seu pobre servo. Tê-lo arrebatado até o quarto céu, digamos assim, não teria feito senão aumentar o perigo. É impossível corrigir a carne. A presença de Deus fê-la calar, mas a carne se vangloriará de ter estado nessa esperança e nesta presença, quando já lá não estiver. Para se poder andar em segurança espiritual é necessário que a carne seja mantida em perigo, tal como ela é. Devemos ter-nos por mortos, mas a carne tem muitas vezes necessidade de ser reprimida, para que o coração não seja afastado de Deus por seu intermédio, e para que ela
não entrave a marcha, nem estrague o nosso testemunho. Paulo recebeu um espinho na carne, para que se não exaltasse pela abundância e excelência das revelações que tinha recebido. Sabemos, pela Epístola aos Gálatas, que esse espinho era algo que tendia a tornar o apóstolo desprezível na sua pregação, e era assim um contrapeso inteligível às suas notáveis relações. Deus deixou a Satanás o encargo de afligir deste modo o apóstolo, tal como dele se serviu para a humilhação de Jó. Por maiores que sejam as graças que nos são concedidas, é preciso que passemos pelo exercícios ordinários da fé pessoal, exercícios nos quais somente o coração anda em segurança quando a carne é refreada e anulada no sentido prático, ainda que não tenhamos consciência disso, como parte ativa em nós, quando queremos ser inteiramente para Deus e pensar nele e com ele segundo a nossa medida. Tal como o Senhor, a respeito do cálice que ele teve de beber, 3 vezes o apóstolo lhe pediu que o espinho lhe fosse tirado, mas a vida divina formava-se na renúncia de nós mesmos. E no nosso estado de grande imperfeição, essa renúncia, na prática, verdadeiramente ela teve já lugar quando vimos a nossa posição em Cristo, opera-se em nós, tornando-nos conscientes da humilhante verdade que esta carne, que nós tanto gostamos de mimosear, é imprópria para a presença de Deus e para o serviço ao qual somos chamados. E muito felizes somos nós se essa renúncia se opera por vias preventivas em vez de ser por uma queda, como aconteceu com Pedro. A diferença é transparente. Em Pedro, a confiança em si mesmo misturava-se com a vontade própria, apesar das advertências do Senhor. Em Paulo, embora o seu perigo viesse da carne, as revelações que lhe tinham sido feitas serviam de ocasião. Se, na presença de Deus, aprendemos a conhecer a tendência da carne, saiamos dela humildemente e escapamos à humilhação. Mas, de um modo geral, e em certo sentido poderíamos dizer todos, temos de fazer a experiência das revelações que nos elevam a Deus, seja em que medida for, e é necessário fazer também a experiência do que é o vaso em que o tesouro dessas revelações é contido, pela pena que ele nos dá, por causa da consciência do que ele é, não digo por quedas. Deus, no seu governo, sabe como reunir os sofrimentos por Cristo e a disciplina na carne nas mesmas circunstâncias, o que explica Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 11. O apóstolo pregava. Se era desprezado na sua pregação, era pelo Senhor que ele sofria. Porém, o que fazia sofrer disciplinava a carne e impedia-o de se orgulhar das revelações que lhe tinham sido feitas e do poder que daí lhe resultava e com o qual ele expunha a verdade. Na presença de Deus, no terceiro céu, Paulo sentia bem que o homem nada era e que Cristo era tudo. E ele devia adquirir a experiência prática disto mesmo neste mundo. É preciso que a carne seja anulada, ali onde ela não é nula, pelo sentimento experimental do mal que está nela. E ela deve vir a ser assim, de modo consciente, nula na experiência pessoal do que ela é, porque o que era a carne de Paulo, que não fazia senão entravá-lo moralmente na sua obra, afastando-o de Deus, senão um companheiro importuno
indesejável no seu trabalho? A supressão da carne, sentida e julgada, era um exercício muito proveitoso para o coração. Note-se aqui a feliz posição do apóstolo como arrebatado ao terceiro céu. Ele poderia gloriar-se de um tal homem, porque o eu estava inteiramente perdido nas coisas com as quais ele estava em relação. Paulo não se gloriava nas coisas. Já não diz em mim. O seu eu estava completamente perdido de vista no gozo das coisas inefáveis que o homem não podia exprimir quando reentrava na consciência do eu. Paulo gloriava-se de um tal homem, mas em si mesmo, visto na carne, ele não se gloriava senão das suas fraquezas. Por outro lado, não é humilhante pensar que aquele que tinha gozado de uma relação e revelação tão gloriosa devesse fazer a penosa experiência do que é a carne, má, desprezível e egoísta? Note-se também a diferença existente entre Cristo e qualquer outro homem. Cristo pode encontrar-se sobre o monte em glória com Moisés e ser reconhecido filho pelo próprio Pai, e em seguida encontrar-se na planície em presença de Satanás e da multidão. Embora as cenas sejam diferentes, Cristo é igualmente perfeito em ambas. Encontramos afetos admiráveis nos apóstolos, e em Paulo, mais particularmente, encontramos obras, como Jesus tinha dito, maiores do que as suas. Em Paulo encontramos exercícios de coração e espantosas alturas por graça. Vemos numa palavra um maravilhoso poder desenvolvido pelo Espírito Santo neste notável servo de Jesus. Mas não encontramos nele essa igualdade constante que existia em Cristo. Jesus era o Filho do homem, que está no céu. Aqueles que são como Paulo são cordas que Deus toca e sobre as quais Deus produz uma música maravilhosa, mas Cristo é a própria música. Notemos, enfim, que Cristo se serve da humilhação necessária para reduzir a carne rebelde ao seu verdadeiro nada, a fim de manifestar o seu poder na fraqueza do vaso. Assim, humilhados, nós aprendemos a nossa verdadeira dependência. Tudo o que é de nós, tudo o que constitui o nosso eu, é um entrave. A fraqueza é aquilo em que o eu é abatido, humilhado, e onde a fraqueza é a realizada. O poder de Cristo cumpre-se nessa fraqueza. Note-se que isto é um princípio geral. Humanamente falando, a cruz era a fraqueza. A morte é o oposto da força do homem. No entanto, foi nela que a força de Cristo se revelou. Foi nela que ele cumpriu a obra gloriosa da salvação. Quando aqui se fala de fraqueza, não se trata do pecado na carne, mas do que é o contrário da força do homem. Cristo nunca se apoiou, nem um instante sequer, na força humana. Ele vivia pelo Pai. Veja João capítulo 6, versículo 57, que o tinha enviado. Simplesmente o poder do Espírito Santo manifestava-se nele. Paulo necessitava que a sua carne fosse colocada em fraqueza, para que não tivesse nela o movimento do pecado, que lhe era natural. Quando a carne tem sido reduzida à sua verdadeira incapacidade, pelo que diz respeito ao bem, e isso de maneira bem evidente, então Cristo pode manifestar nela a sua força. E esta força tem assim o seu verdadeiro caráter. E note-se bem, é este sempre o seu caráter, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. O bem-aventurado apóstolo podia gloriar-se de um homem em Cristo no céu, gozando de todas estas beatitudes, dessas coisas maravilhosas que excluem o eu. Tanto elas estão acima do que nós somos. Gozando delas, Paulo não tinha consciência da existência do seu corpo. Quando volta a estar consciente dele,
o que ele tinha ouvido não podia traduzir-se por essas comunicações que tinham o corpo como instrumento e ouvidos de homem como meio de compreensão. Paulo gloriava-se deste homem em Cristo no céu. Neste mundo, ele não se gloriava senão no próprio Cristo e naquela fraqueza que fornecia a ocasião de o poder de Cristo repousar sobre ele. E era também a demonstração de que este poder era o poder de Cristo, que Cristo fazia dele o vaso da manifestação do seu poder. Ora, isso concretizava-se por meio de dolorosas experiências, primeiramente ao homem Cristo, depois o poder de Cristo repousando sobre o homem. Para o primeiro caso, o homem, quanto à carne, nada é. No segundo caso, a carne é julgada e humilhada, tornada fraqueza, para que aprendêssemos bem o que ela é e para que o poder de Cristo fosse manifestado. Há uma impulsão, uma inefável fonte de ministério no céu. A força é introduzida na humilhação do homem, tal como ele é neste mundo. Quando o homem é reduzido a nada, o seu verdadeiro valor nas coisas divinas, e Cristo manifesta nele esta força, que não saberia associar-se à do homem, nem dela depender, fosse de que maneira fosse. Seu instrumento era fraco, como alegavam. O poder que tinha operado devia ter sido não o seu, mas o de Cristo. Assim, do mesmo modo como, no princípio da epístola, tivemos as verdadeiras características do ministério pelo que concerne aos objetivos que lhe dão esses caracteres, encontramos aqui a sua força prática em relação com o vaso em que o testemunho e a origem dessa força eram depositados. Apreendemos como esse ministério se exercia pondo um homem mortal em comunicação com as fontes inefáveis de que o próprio ministério decorria e, ao mesmo tempo, com a energia viva, presente e ativa de Cristo, de modo que o homem fosse capaz de a exercer e que não fosse ele, entretanto, quem a realizasse e realizasse o trabalho na sua força carnal, o que, aliás, era impossível em si. Este capítulo é profundamente impressionante. Nele vemos o cristão na mais alta e na mais baixa condição, no terceiro céu e na baixeza do pecado efetivo. Em primeiro lugar, um homem em Cristo, o que é verdadeiramente acerca de nós todos, em posição, não em visão. O apóstolo gloria-se de um tal homem, e nós temos também o direito de nos gloriarmos, quer dizer, de um homem em Cristo, porque quanto ao que ele é em si próprio, deve ser totalmente aniquilado. Mas gloriar-se de um homem em Cristo, ou ser aniquilado na carne, não é o poder. O caminho é a última coisa para lá chegar, e assim, não sendo nada, o poder de Cristo está com este homem, repousa sobre ele, e é nesse poder que se encontra a força necessária para o serviço. O homem em Cristo está no seu próprio lugar, e Cristo no homem. Ou, o seu poder sobre ele é a força para servir. De sorte que nós temos o que há de mais elevado naquilo que se concebe do Espírito, temos o que há de mais baixo nas faltas da carne, e o caminho do poder, aniquilando a carne. Temos o poder de Cristo conosco, o poder prático, enquanto estamos ainda no corpo. Mas ao sentimento da fraqueza, a falta de proporção entre o que nós somos, quanto ao vaso de barro, e o que é administrado e de que gozamos. Não se trata simplesmente do que está mal, mas do vaso de barro que encerra o tesouro. O apóstolo gloriava-se, pois, nas suas fraquezas e nos seus sofrimentos,
tivera de falar como se estivesse fora de si, aqueles que proclamaram a excelência do seu ministério tinham-no forçado a fazê-lo. Foi no meio deles que foram dados as mais impressionantes provas de um ministério apostólico. Se aqueles a quem se dirigia, em alguma coisa, tinham sido inferiores às outras igrejas acerca das provas do seu apostolado, fora apenas por em nada terem contribuído para o sustento do apóstolo, ele iria de novo dirigir-se ao meio deles, e esta prova continuaria ainda a faltar. Paulo estava disposto a gastar-se pelos coríntios como um bom pai, mesmo quando, amando cada vez mais, fosse menos amado. Poderíamos talvez dizer que ele tinha guardado bem as aparências, nada recebendo deles para si, mas tendo cuidado de se compensar servindo-se de Tito para, por seu intermédio, se aproveitar da liberdade deles. Mas não. Os coríntios sabiam bem que Tito tinha trabalhado no meio deles no mesmo espírito do apóstolo. Triste ocupação esta, quando um coração que está muito acima desses motivos e dessas maneiras de julgar e de estimar os valores e é inteiramente penetrado dos motivos divinos e gloriosos de Cristo, se vê forçado a abaixar-se àqueles que enchem os corações egoístas das pessoas a quem ele tem de se humilhar, de corações que estão ao nível dos motivos que animam e governam o mundo que os rodeia. Mas o amor deve suportar tudo e pensar nos outros, se não puder pensar com eles e eles consigo. Será, portanto, que o apóstolo tomava os coríntios por juízes do seu comportamento? Ele falava perante Deus em Cristo e somente receava não encontrar ainda, quando chegasse, daqueles que professavam o nome de Cristo, andando, no entanto, como o mundo de iniquidade que os rodeava, receava ser humilhado no meio deles, tendo de se afligir por causa de muitos que, tendo pecado, não estivessem ainda arrependidos.